Queria desenvolver uma ideia com vocês aqui nesse vídeo que tem a ver com a prática clínica cotidiana dos psicólogos, né, e terapeutas, de modo que esse vídeo aqui ele vai ser direcionado tanto para terapeutas, né, quanto para pacientes ou clientes. Eu acredito que essa reflexão, né, essa ideia que eu vou buscar desenvolver aqui vai ser útil tanto para um lado quanto para o outro lado do processo terapêutico, né? Olha só, quando uma pessoa ela decide buscar terapia, a grande, esmagadora maioria dos casos, a pessoa ela se encontra, digamos assim, numa condição muito especial. Qual? Uma condição em que geralmente ela está com um problema, tá? Ou um conjunto de problemas que está fazendo com que ela sofra, certo? Então, ela chega na terapia numa condição de sofrimento, tudo bem? De forma que, em boa parte dos casos, essa pessoa ela já tentou várias formas de, entre aspas aqui, resolver este problema, tá? E aqui a gente pode dar uma certa qualificação para esse problema, que seria uma qualificação de um problema emocional, um problema comportamental, um problema psicológico e assim por diante. Às vezes até um problema de natureza mais objetiva, tá? De forma que o entorno dessa pessoa, ou seja, o seu ambiente, especialmente o ambiente social, as pessoas com as quais essa pessoa convive, não estão, na maioria dos casos, dando um suporte, uma orientação, um direcionamento adequado para que esse indivíduo que busca terapia consiga por si só, ou com a ajuda do seu entorno, resolver esses problemas, essas questões, o seu sofrimento emocional. Então, muitas vezes, como uma última cartada, um último recurso, essa pessoa vai lá e procura a terapia. Tá? Às vezes a pessoa já passou por outros processos terapêuticos e está recorrendo à terapia novamente. Muitas vezes processos terapêuticos frustrados, mal sucedidos, em que a pessoa não teve benefícios, não teve efeitos positivos nenhum, né? E às vezes a pessoa está buscando a terapia pela primeira vez, tá? Agora, quando a gente fala, né, pessoal, a expressão sofrimento, né, a pessoa se encontra em sofrimento, é porque alguma coisa no seu entorno não está favorecendo com que a pessoa consiga lidar de uma maneira funcional com o seu sofrimento. De maneira a... Eu vou usar essa expressão aqui, tá? De maneira a regular o seu sofrimento. Ou lidar com o seu sofrimento. A mesma coisa, tá? E tem algumas expressões que acabam caindo na linguagem popular, que são expressões às vezes úteis, às vezes não. E eu queria me utilizar aqui de uma expressão que, na minha visão pessoal, me parece interessante,
da gente utilizar como uma metáfora para o processo, como deve ser o vínculo terapêutico. O que o terapeuta ele tem que buscar essencialmente no seu vínculo com o cliente? Ele tem que buscar ser essa condição favorável ao cliente para que ele regule o seu sofrimento de alguma maneira. E aí cada abordagem psicológica vai ter um caminho específico para ajudar o cliente a atingir esse objetivo, que em última análise é o objetivo de qualquer processo terapêutico: ajudar o cliente a lidar com o seu sofrimento de uma maneira funcional, de uma maneira saudável, de uma maneira adaptativa. Tudo bem? Então, o terapeuta ele tem que, de alguma maneira, ativar a melhor versão do seu cliente. Essa é a expressão que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Que, como eu disse, é uma expressão que ela caiu na linguagem popular e muito se usa esse tipo de expressão. Ah, então eu vou fazer um curso, vou fazer uma terapia para ser a minha melhor versão. Eu quero mostrar a minha melhor versão. Ah, tal pessoa ativa a minha pior versão. A outra pessoa ativa a minha melhor versão e assim por diante. É uma expressão que caiu no uso popular. Tá? Mas é interessante para a gente pensar, né, o papel do terapeuta na sua essência. O terapeuta ele tem que ser um ouvinte, mas um ouvinte especial. Especial no sentido de que ele tem qualificação, ele tem conhecimentos técnicos específicos para ajudar o cliente a lidar com a sua condição de sofrimento ou a regular a sua condição de sofrimento. Então, pessoal, para os terapeutas que estão assistindo esse vídeo aqui, necessariamente você tem que ser um terapeuta que vai ativar a melhor versão do seu cliente. Em outras palavras, você vai ser um ouvinte qualificado que você vai prover a ele uma orientação, um direcionamento que vai fazer ele pensar, vai fazer ele refletir sobre a sua própria condição de sofrimento, e você vai, digamos assim, munir ele de ferramentas psicológicas da sua abordagem terapêutica para que ele consiga lidar de uma maneira saudável com o seu sofrimento. Né? E, eventualmente, até resolver, né, entre aspas, aqui as suas questões, os seus problemas. Em geral, esse ambiente social do cliente costuma ser um ambiente punitivo. Em outras palavras, pessoas que ativam a pior versão do cliente. Né? Às vezes familiares muito críticos, companheiros muito críticos, pessoas que o rejeitam, pessoas que o censuram, pessoas que o julgam de forma negativa e etc. O terapeuta ele tem que ter um comportamento diferenciado do entorno do cliente. Ele tem que se esforçar no sentido de ativar a melhor versão do seu cliente. Para que o cliente ele se sinta confiante, ele se sinta acolhido, ele se sinta seguro, ele se sinta compreendido na sua essência pelo terapeuta. Isso é ativar a melhor versão do cliente. Pessoal, sem isso,
sem isso, dificilmente uma terapia vai ser bem sucedida. Dificilmente. Porque se você, terapeuta, não consegue ativar a melhor versão do seu cliente, provavelmente você vai ter problemas no vínculo terapêutico. Você não vai conseguir desenvolver um vínculo terapêutico sólido com o seu cliente, de confiança, de acolhimento. Um vínculo que de fato seja terapêutico, não só no nome, mas na prática. Então, eu acho válido a gente pensar sobre essa expressão enquanto terapeutas, né? E você que faz terapia ou está pensando em buscar terapia, parar para analisar e observar se o seu terapeuta ele consegue ativar a sua melhor versão. Se o terapeuta conseguir fazer isso, pessoal, eu tenho a impressão de que 50% ou mais do processo terapêutico já vai ser bem sucedido. É claro, né, que isso é uma questão, é você conseguir ativar a melhor versão do seu cliente, isso aí leva em conta uma série de fatores do terapeuta, né? Sua formação, experiência clínica, aspectos pessoais do terapeuta, como traços de personalidade, estilo do terapeuta se comportar e etc. Né? E fatores do cliente também. Tá? Mas fica aí então uma expressão que eu gostaria que vocês refletissem, que vocês tivessem em mente essa expressão. Se você é terapeuta, né? Será que eu estou ativando a melhor versão do meu cliente enquanto eu estou atendendo? Né? Será que ele está se sentindo a sua melhor versão enquanto ele está fazendo terapia comigo? Então, fica aí essa reflexão, ficam esses questionamentos para a gente poder pensar sobre a nossa prática clínica cotidiana. Tá bom? Se esse vídeo foi útil para vocês, deixem um like aqui, me deem um feedback nos comentários, o que vocês acharam dessa reflexão que eu sugeri para vocês. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam aqui no nosso canal. E qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês também podem deixar para mim aqui nos comentários. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.